pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Social. E o tema da aula de hoje é mudança de atitude. Na última aula a gente viu o que é atitude, que a atitude é composta de elementos cognitivos, comportamentais e afetivos, né? Agora a gente vai entender como que a gente pode produzir uma mudança de atitude, ou seja, quando a gente tem uma atitude favorável a alguma coisa ou desfavorável, como que mudar essa relação da atitude, né? Quando a gente tem uma valência positiva, uma valência negativa, como alterar essa valência ou como construir atitudes, né? Vamos lá? Uma das teorias de mudança de atitude é a teoria de equilíbrio, que é conhecida como teoria de equilíbrio do Heidegger. O que fala essa teoria? Que as pessoas tendem a manter cognições e sentimentos coerentes com um objeto ou com pessoa. Quando há um desequilíbrio, há uma pressão para a mudança de atitude, né? Para a teoria muito importante, assim, é muito conhecido o triângulo de Heidegger, né? Esse triângulo da teoria do equilíbrio. Vamos tentar entender melhor, então, como que funciona essa teoria? Ó, eu tenho aqui o triangulinho, né? Vamos imaginar aqui uma relação muito clássica. Você tem pessoas, um experimento de psicologia social, tem pessoas brancas e nos outros aqui você tem pessoas negras. Vamos imaginar que essas pessoas não têm uma atitude, que era uma comunidade de pessoas negras que não gostavam de pessoas brancas e do mesmo jeito pessoas brancas que tinham uma atitude negativa em relação a pessoas negras. Então a relação deles aqui vai ser negativa. Tudo bem? Vamos imaginar que nenhuma dessas comunidades, dessas duas pessoas, que eles não tinham casa própria, né? Teve um programa, uma vez, que ofereceu para comunidades brancas e negras pobres nos Estados Unidos a possibilidade de moradia, né? E o que aconteceu? A casa não foi entregada pronta, né? Eles tinham que construir juntos essa casa, que fez com que vamos imaginar que tanto essa comunidade branca e dessa comunidade negra, a maioria das pessoas não tem casa própria, elas querem uma casa própria, né? Então elas vão ter uma atitude positiva em relação à moradia, né? Vou colocar aqui positiva. Essa configuração desse triângulo aqui, ele está em desequilíbrio. Por quê? Porque existe um lado positivo, outro lado positivo, um lado... E isso aqui deveria ser modificado, né? É a tendência que isso aqui se torne positivo. E foi o que de fato ocorreu, né? Então, nesse experimento, foi oferecida a possibilidade de moradia, né, para pessoas brancas e negras, né? E a moradia não estava pronta, eles tinham que construir essa casa em conjunto. De tal forma que a única maneira deles acessarem essa moradia, que ambos tinham uma atitude positiva, ambos queriam uma casa, né? Então, tanto brancos como negros, tanto as pessoas brancas como pessoas negras, tinham uma atitude positiva em relação à moradia. E isso fez com que a atitude entre um e outro modificasse. Ou seja, para entrar em equilíbrio aqui, isso aqui se tornou positivo. Agora o triângulo de Heidegger está equilibrado, ou seja, o preconceito, né, de brancos com negros reduziu nesse experimento. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Esses dias, eu estava conversando com minha namorada sobre alguns candidatos à presidência, né? E tem um dos candidatos à presidência que eu gosto dele, e minha namorada não gostava tanto, né? Então vamos colocar aqui, ó, pessoa, minha namorada, e vamos pensar aqui eu, né? E vamos pensar aqui candidato X, né? Então o que acontecia? Minha namorada tinha uma atitude negativa em relação a esse candidato, né? E eu tinha uma atitude positiva. Felizmente, a minha namorada tinha uma atitude positiva de mim, ou seja, parece que ela gosta de mim, né? Você consegue perceber que aqui esse triângulo está desequilibrado, né? O que foi acontecendo no nosso relacionamento, né? Para esse triângulo se equilibrar, ou eu tenho que começar também a
rejeitar esse candidato, né? Ou, né, minha namorada começar a ver ele com melhores olhos, né? E aí a gente tem um equilíbrio do triângulo. O que aconteceu? Eu comecei a mostrar alguns vídeos, algumas falas desse candidato, e a minha namorada foi flexibilizando a relação com ele. Então o que aconteceu? Existia um desequilíbrio aqui no triângulo, né? Mas para que esse triângulo se equilibrasse, ela mudou a atitude em relação a esse candidato, né? Agora sim, ele está equilibrado. Outra forma de equilibrar esse triângulo seria que minha namorada se irritasse comigo e começasse a ter uma relação negativa em relação a mim. E aí a gente tem novamente um equilíbrio. Felizmente não foi isso que aconteceu, mas poderia ser uma outra maneira de equilibrar esse triângulo. Quantas pessoas na época de presidência, né, a gente não tem isso, né? A pessoa vai postar alguma coisa no Facebook e a gente pega e dá um friend na pessoa, né? A gente se afasta da pessoa por causa de algumas opiniões dela. Isso pode acontecer, isso é uma outra maneira do triângulo se equilibrar, né? Qual que é a essência da teoria do Heidegger? É que nossas crenças, né, nossos sentimentos, a atitude nossa, nosso comportamento, é muito influenciado pelos nossos processos de socialização com as pessoas que a gente convive. Né? A gente às vezes tem uma opinião, porque o nosso grupo de referência, né, seja família, trabalho, amigos, sustenta a mesma opinião. E isso faz com que, para manter a relação de equilíbrio nesses contextos, eu tenho uma opinião parecida, né? Para gerar equilíbrio, esse equilíbrio de Heidegger de maneira geral, né? Então, às vezes, eu tenho uma atitude não pelas informações que eu tenho em relação àquilo, né? Mas porque outras pessoas também têm atitudes semelhantes. Por exemplo, se minha família e meus amigos são todos contra as cotas, eu tenho a tendência a ser também contra as cotas. Se a maioria dos meus amigos gosta de andar de bicicleta, bicicleta ao trabalho, eu tenho uma atitude favorável, tenho uma tendência de ter uma atitude favorável ao andar de bicicleta, para equilibrar essas relações, segundo a teoria do Heidegger. Bacana, pessoal? Vamos seguir em frente? Vamos voltar para nossas transparências aqui. Outra teoria importante da mudança de atitude é a teoria da dissonância cognitiva. Segundo a teoria da dissonância cognitiva, tenderíamos a um estado de harmonia entre nossas cognições e comportamentos, né? Cognições em conflitos ou comportamentos em conflito com cognição aumentam uma certa tensão, que é chamada de dissonância cognitiva. E isso gera o seguinte comportamento: esforços para reduzir essa tensão, seja rejeitando uma crença, seja mudando de comportamento ou tentando negar alguma evidência ou racionalizar. Então, o que a teoria da dissonância cognitiva fala? Lembra que a atitude é composta de elemento comportamental, afetivo e cognitivo. Como há uma mudança desses elementos, gera uma tensão, né? E essa tensão tende a ser resolvida modificando os outros elementos da atitude, ou seja, quando eu tenho uma mudança do comportamento que não é coerente com minha atitude com relação cognitiva ou afetiva, essas duas tendem a se mudar. Ou, ao contrário, quando eu tenho uma mudança cognitiva ou afetiva, as outras componentes da atitude tendem a seguir, né? Vamos ver um exemplo aqui? Por exemplo, dissonância cognitiva, eu sei que os cigarros fazem mal, e eu sou fumante, né? Isso pode gerar para mim uma dissonância. Como que talvez eu possa resolver essa dissonância cognitiva? Eu posso tentar parar de fumar, ou eu posso inserir, né, a crença que tudo bem, eu paro quando eu quiser e talvez o cigarro não faça tão mal assim. Se eu parar mais futuramente, ele não vai me causar tão mal. Então eu posso resolver essa dissonância de diversas maneiras. Eu posso tanto parar de fumar, como também inventar razões que justifiquem o ato de fumar, né? Que reduzem esse conflito com essa cognição que cigarros fazem mal, né? De maneira geral. Vamos ver outros exemplos? Por exemplo, quando optamos por uma ou mais alternativas, tendemos a valorizar a alternativa escolhida e desvalorizar a alternativa rejeitada. Por exemplo, eu vou fazer compras, tem uma camiseta, tem outra camiseta, né? Ou tem um vestido, tem outro vestido. Os dois têm o mesmo valor próximo e os dois têm as mesmas características, são muito semelhantes um do outro, né? De tal forma que é muito difícil escolher um ou outro porque eles são tão próximos. E eu não tenho dinheiro para comprar os dois, né? As duas camisetas ou os dois vestidos. Então eu acabo escolhendo uma. Com o tempo, aquela opção que eu escolhi parece ser mais interessante, mais bonita do que a outra, né? Isso por quê? Porque eu não posso voltar atrás. Meu comportamento de comprar
eu já fiz, né? Eu não posso modificar o comportamento. Então eu tenho que modificar o componente cognitivo. Qual que era o componente cognitivo inicialmente? Os dois estilos eram iguais. Quando eu escolho um, isso faz com que eu mude essa cognição e ache ele mais interessante. Uma maneira de exemplificar isso, por exemplo, é com relação ao casamento, né? Às vezes a gente escolhe uma pessoa para casar, mas se a gente for pensar bem, aquela pessoa não é como as pessoas falam assim, a nossa alma gêmea, né? É a pessoa perfeita. Tinham outras pessoas ali disponíveis tão boas quanto aquela, né? Mas como a gente escolheu aquela pessoa, a gente tende a mudar a nossa cognição e nosso afeto para acreditar que aquela pessoa é superior a todas as outras, já que eu não posso voltar atrás. Um exemplo interessante disso, por exemplo, é uma história sobre um cara que ficou 30 anos preso, né, lá nos Estados Unidos, e ele foi preso por engano, né, foi só absolvido depois de 30 anos que você saiu da cadeia. E aí quando perguntam para ele como que foi a experiência na cadeia, ele pega e fala assim, foram os melhores anos da minha vida. Aí você fala assim, isso não faz sentido. Mas se você for pensar bem, faz sim, pela teoria da dissonância cognitiva. Olha, eu tenho um comportamento de estar preso. E eu estou numa cognição aqui que eu não gosto de estar preso, eu afeto de não gostar de estar preso. Isso em mim gera uma dissonância. Para eu tentar equilibrar essa dissonância, eu não consigo mudar o comportamento de estar preso, né? Não me parece razoável fugir, não consigo fugir. Então, eu tenho que mudar a minha cognição, né, e meu sentimento em relação a estar preso. E aí foi isso que ele fez. Não, estar preso por 30 anos foi a melhor experiência da minha vida. Li muitos livros, aprendi, refleti demais e isso mudou tudo que eu sou hoje, né? Um outro exemplo disso, interessante, histórico, é o exemplo do quinto Beatle, né, o Stu. Né? O Stu saiu dos Beatles bem antes deles estourarem, depois deles estourarem. Né? E quando ele é entrevistado, fala assim, como que foi isso? Né? Vocês deixar a maior banda de todos os tempos, né? Justo quando ela está prestes a estourar. Você não se arrepende? Aí o Stu pega e fala assim, não, deixar os Beatles foi a melhor decisão da minha vida. Eu pude escolher outra profissão, que não foi a profissão de músico, né, desenvolver outras habilidades, conheci minha mulher. Talvez se eu tivesse permanecido dos Beatles, eu não teria vivido tudo isso. Mas, assim, na verdade, não. Na verdade, deixar os Beatles possivelmente foi uma péssima decisão. Mas como ele não pode voltar atrás, como ele não pode alterar o componente comportamental da atitude, ele tem que alterar o componente afetivo e cognitivo. Ou seja, de deixar os Beatles é uma péssima ideia, eu mudo para não, foi a melhor decisão da minha vida, para que não gere dissonância cognitiva, para resolver a dissonância cognitiva. Estão compreendendo? Vamos seguir mais alguns exemplos? Tá, vamos pegar outro exemplo. Um exemplo da aquiescência forçada. Como que é isso? Vamos imaginar que eu vou contratar pessoas, né, para fazer uma tarefa muito chata. Por exemplo, organizar as cadeiras na sala de aula, né, antes da aula, e limpar o quadro. Né? Se eu pago para um grupo um valor baixo, por exemplo, R$ 1, né, e para outro grupo um valor um pouquinho mais alto, tipo R$ 20, no grupo de R$ 1 existe uma dissonância cognitiva. Olha, meu tempo é valioso e eu estou fazendo uma tarefa chata. Isso gera uma tensão. Mas como a pessoa já fez a tarefa, a única maneira de resolver essa dissonância cognitiva é mudando a percepção dela em relação à tarefa. Então ela pega assim, não, arrumar aqui a sala, as cadeiras, foi muito interessante, né? É bom colaborar com a sala de aula, essa tarefa não é chata, né? Agora, a pessoa que recebeu R$ 20, não existe uma dissonância cognitiva. Ela recebeu bastante, mas foi uma tarefa chata, então compensa, né? O valor compensa porque o tempo dela é importante e não há uma dissonância, né? E aí sim a pessoa continua achando que a tarefa de organizar ali a sala seria chata. Outra ideia da dissonância cognitiva é a tendência da gente se afastar de informações e crenças que desafiem as nossas atitudes, né? A gente sempre procura confirmar, né? Igual tá aqui o nosso quadrinho, mentiras confortáveis e verdades inconvenientes. Às vezes a gente está dando informação, a informação é clara, mas as pessoas tendem a evitar essas informações porque vai alterar um pouquinho a questão das atitudes dela, né? Para evitar essa mudança de atitude. Certinho, pessoal? Ficou claro qual foi a ideia da teoria de Heider e a teoria da dissonância cognitiva? Né? Por hoje é só, pessoal.
leiam o texto, né? E, façam perguntas nos fóruns e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.